Olá, meus irmãos e amigos. Estamos nesse dia 23 de maio de 2021, o penúltimo domingo do mês. Esse mês que começou com muita expectativa, com muitas ideias, até porque é o mês de maio. Esse mês de maio é o mês da família. Dizem também que é o mês da noiva. No mundo evangélico, tanto no Brasil como em outros países ocidentais, nós encontramos esse destaque, essa ênfase. Mensagens voltadas para a relação conjugal, marido e mulher, na relação familiar, pais e filhos, sogra e nora, genro e sogro. Nós ficamos muito felizes por essas temáticas tão importantes. É claro que, embora no mês de maio se dê uma certa ênfase, esse é um tema que deve, digamos, atravessar o ano todo, porque precisamos falar sobre família. Mas, especificamente nesse mês, e hoje em particular, a mensagem que vamos ter, eu já quero convidá-lo a deixar sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 5, dos versos 22 a 28, e o capítulo 6, de 1 a 4. Essa vai ser a base bíblica para a nossa reflexão. Antes, porém, nós vamos orar colocando diante de Deus as famílias de todos nós, porque hoje nós encontramos famílias que estão vivendo alguns efeitos, algumas consequências da pandemia, tanto pela perda de entes queridos, e nós sentimos muito, nós somos solidários ao sofrimento ou às famílias sofridas por essas perdas insubstituíveis, essas perdas, humanamente falando, irreparáveis. É uma dor, é um sofrimento, é uma saudade, onde a família já não é mais a mesma pela perda e pelo esvaziamento que essa perda tem provocado. Por outro lado, nós também queremos agradecer pelas famílias, porque apesar das dificuldades, nós, você e eu, todos nós que estamos nos conectando pelas redes sociais ou presentes nos cultos no templo, no lugar onde a igreja se reúne, nós temos certeza de que os projetos de Deus para com a vida de todos nós permanecem. Precisamos confiar. E é nesse sentido que eu quero, nesse momento, convidá-lo a orar. Orar agradecendo a Deus por tudo que tem Ele feito, por tudo que Ele vai fazer. E, ao mesmo tempo, suplicar por todos nós que carecemos do cuidado de Deus. Então, para essa oração, eu quero aqui lembrar o que a Bíblia diz nas palavras de Jesus em Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Essa é a promessa de Jesus. Cremos que Ele vai cumprir, como Ele tem cumprido todas as promessas presentes na sua palavra. Vamos então orar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Deus de amor, nós estamos nesse mês de maio, nesse olhar voltado para a família, esta atenção direcionada para as relações conjugais, relações familiares. Oramos para que a Tua palavra, sem impedimento algum, chegue ao coração de cada um de nós. Oramos, ó Deus, também pelas famílias que estão sofrendo os efeitos, as consequências da pandemia, sobretudo pela separação abrupta daqueles que partiram vitimados pela Covid. Que Tu tenhas compaixão das famílias enlutadas, consolando e confortando cada coração. E naquelas famílias que estão sofrendo a escassez do recurso, a falta do emprego, ó Deus, a diminuição da renda, tem misericórdia dessas famílias, que tanto o homem quanto a mulher, os filhos, todos se esmerem e tenham a dedicação no buscar caminhos orientados por Ti para o suprimento de suas necessidades. Que dos altos céus venham as Tuas bênçãos para cada família. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, nós vamos ter a mensagem bíblica, mas a mensagem da palavra de Deus
será precedida de uma participação musical. Mas antes da participação musical, quero aqui lembrar você que é membro da PIB da Barra em Duque de Caxias, que você contribua entregando ao Senhor os dízimos e as ofertas. Os dízimos pertencem a Deus, não temos que fazer contas, é a 10ª parte da renda que Ele nos dá, mas as ofertas é algo da nossa liberalidade em somar, em contribuir com a obra de Deus. Então, para você fazer um depósito ou a transferência, aqui está a informação bancária: Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarkbarros@gmail.com. Que você some conosco, né? Que você venha estar somando com as demais contribuições para que possamos dar seguimento aos desafios e demandas financeiras e de obras da nossa congregação. Que Deus te abençoe, ouça a música, se conhecer, cante também, orando ao Senhor, dizendo: Deus, fale ao meu coração pela tua palavra. Até daqui a pouco. Deus me deu um precioso tesouro. Deus me deu uma linda família. E esse Deus é o centro do meu lar. Seu amor é exercido entre nós. O que Deus uniu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor. O que Deus uniu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor. Minha família é blindada, em Deus está guardada, e debaixo de suas asas o mal não pode nos tocar. Minha família é blindada, em Deus está guardada, e debaixo de suas asas o mal não pode
Muito bem, creio que Deus preparou o seu coração para a palavra nesta hora. Então, como havia dito antes, abra a sua Bíblia ou ligue o seu smartphone, seu tablet, no texto indicado, Efésios capítulo 5, versos 22 a 28 e do capítulo 6, de 1 a 4. Eu vou fazer uma leitura à medida em que a mensagem vai se desenvolvendo para que a gente possa fazer a leitura específica em cada tópico dessa mensagem. O tema da mensagem é os desafios para a família em nosso tempo. Os desafios para a família em nosso tempo. É claro que o tempo em que estamos vivendo é totalmente diferente dos tempos dos vários personagens bíblicos, como Adão e Eva, Abraão e Sara, Moisés e a sua esposa, Daniel, Davi, Ruth, Ana, Maria e José. A gente tem vários personagens bíblicos e temos um espaço de tempo de 1500 anos entre Gênesis e Apocalipse, lembrando que Apocalipse foi escrito no primeiro século, no final do primeiro século. Estamos a 2021 anos depois do nascimento de Cristo. Isso quer dizer que, em tese, ou em média, muitos textos bíblicos têm mais ou menos 3.000 anos. Então, é um tempo considerável para nós entendermos a diferença de contexto, de cultura, de percepção, usos e costumes. De fato, não tem como discutir essa questão cultural, essa questão dos valores que norteavam a dinâmica das famílias no que diz respeito ao seu dia a dia. Cada cultura, a cultura hebraica, a cultura judaica na época de Jesus, a cultura grega, a cultura romana e hoje a cultura ocidental brasileira em particular. Bem, eu estou fazendo toda essa explicação para nós entendermos que estamos vivendo em uma época diferente, sim. Uma época em que a tecnologia é surpreendente. Eu estou aqui gravando de um celular e essa mensagem compartilhada poderá chegar em qualquer lugar do mundo via internet. Isso é algo extraordinário. E se fosse uma live, seria instantaneamente compartilhada. Através do WhatsApp, do YouTube, do Facebook, as pessoas podem acessar essa mensagem. Não só no momento em que elas ali estão acompanhando, mas elas podem visualizar tantas quantas vezes desejarem e compartilhar para outras pessoas. Isso é tecnologia. Por outro lado, ainda falando de mudanças, agora nesse curto espaço de tempo, que é o século XXI, comparado com os tempos bíblicos, em outras épocas eu não estaria pregando usando um celular pelas redes sociais. Por outro lado, também eu não estaria com essa roupa mais informal. Estaria de terno, gravata, num ambiente mais voltado para os aspectos do templo. Mas a gente sabe que os tempos são outros. Mas uma coisa é interessante, diante dessa pós-modernidade em que estamos vivendo, nós estamos nesse tempo da pós-modernidade. Então, a pergunta é: quais são os desafios para a família em nosso tempo? Porque quando a gente pensa em desafios, a gente pensa naquilo que exige da família. São situações e contextos diferentes em que a família tem um grau de exigência de viver. Mas aí eu quero pontuar o seguinte: esses desafios nada tem a ver com a questão de domínio da tecnologia. Esses desafios não estão relacionados à capacidade de ação ou de resolução de problemas
odiernos do dia a dia. Estamos numa pandemia que tem assolado o mundo inteiro e precisamos saber lidar com ela, seguir o protocolo, seguir as regras dos órgãos responsáveis pela saúde e pelos aspectos sanitários. Não é isso que eu estou aqui querendo colocar para você como desafio de saber explicar certas coisas que em épocas passadas nem existiam. Não é isso. O desafio para a nossa geração ou para a família do nosso tempo tem a ver com a palavra de Deus. Eu creio que mais do que nunca, num mundo tão flexível, numa cultura onde o indivíduo, na sua percepção, na sua forma de pensar, na sua forma de tomar decisões, um mundo mais subjetivo, mais relativizado, num mundo onde os valores individuais são muito mais, reconhecidos e dado destaque do que a vida na coletividade, na alteridade, no respeito às diferenças, do pensar diferente. Então, nós temos muitos desafios, mas eu creio que esses desafios precisam passar pela palavra de Deus. Quais são os desafios para a sua família nesse tempo que se chama hoje, como fala o escritor lá de Hebreus capítulo 6, esse tempo que se chama hoje. Ou seja, a família não tem que ser desafiada a viver como no século I depois de Cristo, ou não pode ser desafiada a viver como a família Jackson, que vivia no mundo futurista com toda a tecnologia. Não é isso. O desafio é a família viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia. Mas o que a Bíblia fala para você, para mim, para todos nós nessa questão? O que Deus espera de você, de mim, de todos nós? Quais são esses desafios? Então, à medida que eu for desenvolvendo a mensagem, eu estarei lendo textos específicos. E eu creio que não numa ordem de valor, mas numa ordem, digamos, de apresentação do próprio texto, eu creio que um dos desafios para a família nessa geração de hoje, nesses tempos da pós-modernidade, tem a ver com a ação da mulher no ato de submissão ao seu marido. Isso mesmo, o desafio da mulher viver submissa ao seu marido. Talvez, diante da minha fala, algumas mulheres estejam torcendo o nariz. Talvez algumas mulheres, diante do que eu acabei de comunicar, estão dizendo, não, isso é coisa do passado, esse negócio de submissão da mulher ao marido é coisa das antigas. Estamos numa época de direitos iguais, de reconhecimento de que a mulher tem o mesmo direito, e alguns pensam até, ou algumas pensam que mais do que os homens até. Mas olha só, como eu disse antes, embora estejamos vivendo em épocas diferentes, a Bíblia não mudou. A Bíblia é a mesma. E aqui em Efésios capítulo 5, de 22 até o verso 24, diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Esse é um desafio. Em pleno século XXI, você, mulher, ouvir essa palavra, mulheres estejam sujeitas aos seus maridos, ou cada mulher esteja sujeita ao seu marido. Talvez isso não soe de modo muito agradável aos ouvidos da maioria das mulheres, mas o que a Bíblia está falando é um princípio. E princípio não é uma regra. As regras são específicas, são temporais, são limitadas, tópicas e são, digamos assim, mutáveis.
Os princípios não, são profundos, abrangentes e são atemporais, logo imutáveis. A Bíblia está falando aqui de um princípio na relação dentro de casa, na relação conjugal. A mulher deve estar sujeita ao seu marido. Deve, não é uma escolha, não é uma opção, é um mandamento. Cada mulher deve estar sujeita ao seu marido. Mas por que há uma certa resistência da mulher sujeitar-se ao seu marido? Por erros de compreensão, de interpretação do que seja esta sujeição. Algumas mulheres não querem sujeitar-se aos seus maridos por entender ou entenderem que essa sujeição é subserviência, é se anular, é virar um zero à esquerda, é não ser ouvida, reconhecida, valorizada. Algumas mulheres, por entender que submissão é estar debaixo do jugo, é ser realmente uma mulher sofrida pelas imposições de um marido, não. A palavra de Deus, como está dizendo, sujeição, ou que a mulher deve submeter-se a seu marido, ou viver sujeita, significa dizer o quê? Reconhecer que o marido é o cabeça da mulher. E como o próprio texto oferece, o marido é a cabeça da mulher. A mulher, em termos de ação, ou numa relação familiar ou conjugal, ela precisa estar sujeita a. Essa submissão não significa dizer que a mulher perdeu o seu valor, perdeu a sua capacidade de decisão. Não é isso. A mulher que reconhece que o papel dela na relação conjugal é estar sujeita, não significa dizer que ela não tem direito à voz, não tem direito a manifestar suas emoções, seus sentimentos, suas vontades. Ela entender que o papel de decisão é do marido, o papel de ação é do marido, mas sempre de comum acordo com a sua esposa. A mulher que entende que ela é cooperadora, que ela soma, que o homem só é completo na vida conjugal por causa da mulher, ela vai entender que isso é não só possível, mas que é um mandamento do Senhor. E é interessante que o texto faz a comparação, dizendo, mulher ou as mulheres, cada uma deve estar sujeita a seu marido como a igreja está sujeita a Jesus. Ou seja, nas palavras de Paulo, diz assim, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Ou seja, a forma, a razão, a motivação para a mulher estar submissa a seu marido é a partir da relação desta mulher para com Jesus. Uma mulher que teme a Deus, uma mulher que diz, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, não terá dificuldade de reconhecer o valor, o papel do marido nesta relação conjugal e familiar e realmente cooperar com ele, somar com ele. A mulher que não se submete ao seu marido, ao contrário, que é inverter os papéis, que o marido sujeite-se a ela, ela está trazendo um grande problema para a relação familiar e um prejuízo para os filhos até num futuro não muito distante, porque ela não está cumprindo a palavra de Deus. Mas a segunda razão pela qual é difícil a mulher submeter-se ao seu marido, por erro de interpretação do próprio marido. Há maridos que acham que a mulher deve estar sujeita no sentido de ser escrava, subserviente, que ela deva fazer a vontade dele, que ela não tem valor, que não pode ou manifestar suas vontades, suas emoções. Nada disso. O marido deve olhar para a mulher e esperar dela um ato de sujeição, de submissão, como reconhecimento daquilo que vem do Senhor. Logo, o marido não deve explorar sua esposa, tratá-la de modo inconsequente. Inclusive o apóstolo Paulo diz, ou melhor, o apóstolo Pedro, na primeira carta dele, capítulo 3, no versículo 7, ele diz mais ou menos assim, homens, maridos, tratem bem suas mulheres, ou cada um sua mulher, como vaso mais frágil. E façam isso de modo a honrá-la,
para que não sejam impedidas as suas orações. É algo tão sério que Deus nem ouve a oração de um marido que não trata de maneira digna a sua esposa. Então, esse é um desafio muito importante. Mas outro desafio que a Bíblia apresenta para você, para mim, para todos nós, em pleno século XXI, em nosso tempo, é do marido amar de modo digno a sua esposa. Amar de modo digno a sua esposa. Pode haver até aqui uma redundância, porque como é possível amar e não de modo digno? Diz aqui o texto no verso 25 de Efésios 5. Maridos, cada um, ou melhor, ame cada um a sua esposa ou a sua mulher, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, se cabe à mulher esse ato de sujeição, de submissão ao marido, como ao Senhor, agora a palavra é ao marido. E o desafio é amar a sua esposa de modo digno. Ame cada um a sua mulher como Cristo ama a sua igreja. Amar significa reconhecer o valor. Amar não é esperar algo em troca ou esperar algo da pessoa amada. É ao contrário, não é tirar do outro ou da sua esposa. Amar é oferecer, é doar-se. E aí diz o texto, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E aí você tem que entender, marido, se você não entende como você deve amar a sua esposa, é só você olhar para o texto, porque diz assim, ame a sua mulher, cada marido, como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela. Então o amor de verdade não é aquele que impõe ou exige ou traz sofrimento. É o amor que se doa, que se entrega. E mais ainda diz o texto, Jesus se entregou à igreja, que somos todos nós, seus servos, para quê? Para apresentá-la, ou melhor, para santificá-la, tendo-a purificado com a água, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Então, trate bem para ter uma resposta que você espera. Cada um deve amar a sua esposa de modo digno. Hoje, quando se fala de amor, qual é a ideia? É simplesmente aproveitar, explorar o outro sexualmente, principalmente quando se fala dessa questão do amor entre o homem e a mulher, é só uma questão de química, como alguns falam, ou de pele, como se falava antigamente, no sentido de apenas explorar, de ter um momento ou uma experiência sexual, como alguns dizem, simplesmente se relacionar sexualmente. E isso não é amor. Isso é um ato sexual. E ato sexual pode ser feito sem amor. Infelizmente, a gente vê pessoas que se conhecem de manhã e à noite estão indo para a cama. Ou pessoas que, de um modo muito impulsivo, se conhecem e já assumem papéis e compromissos sem avaliar, sem ponderar, e aí vem a gravidez não planejada, vem os problemas decorrentes de uma decisão impensada. Isso não é amor. O apóstolo Paulo está falando do amor dentro da relação conjugal, porque diz o texto, maridos, não é noivo, não é namorido, como algum fala, não é uma relação incipiente, não, é uma relação conjugal. E o marido deve amar a sua esposa. Esse é o desafio grandiosíssimo em pleno século XXI. Um amor não por causa de, mas um amor até apesar de. Um amor que se entrega, que se doa. O marido deve fazer isso com a sua esposa.
porque é isso que Deus espera, em pleno século XXI, que você ame a sua esposa, que você se doe por ela, que você se entregue a ela, que você zele por ela, para que ela tenha naquele... Imagine só, na época do texto bíblico, né, no Novo Testamento, por exemplo, como também no Velho Testamento, antes do casamento, a noiva era toda cuidada, preparada para que no dia do casamento ela estivesse ali de modo digno, sendo apresentada para ser então casada e viver com o seu marido, com o seu escolhido, realmente dentro dos planos de Deus. É isso que o texto está falando. Jesus veio ao mundo e deu a vida dele por você, por mim, por todos nós, e está preparando a sua igreja para, quando ele vier pela segunda vez, levar a sua igreja para o céu, como acontece do noivo buscar a sua noiva para o casamento. É isso que a Bíblia está falando. Então você, marido, tem esse desafio de amar a sua esposa, ainda que ela não seja dentro do ideal, que você ame e trate para que ela também tenha essa inspiração e motivação para ser a melhor esposa na sua vida. Outra coisa interessante como desafio, né, para a família em pleno século XXI, desafio para a nossa geração, são os filhos agirem de modo obediente e honroso para com seus pais. Isso mesmo, o desafio para a família em nossos tempos é os filhos obedecerem e honrarem os seus pais. Diz aqui o texto no verso 1 de Efésios 6, até o verso 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O texto é muito claro. O apóstolo Paulo escreveu esse texto lá pelos anos 50, 60 depois de Cristo, e nessa carta, então, ele apresenta esse mandamento, né? Ele dá uma palavra e reforça essa palavra, colocando esse esse mandamento de honrar pai e mãe. Isso mesmo, esse mandamento de você agir de modo honroso. Filhos, obedeçam. Claro que uma criança, como essa imagem aqui, essa foto, uma silhueta de uma família, e olhe para essa criança que está no colo da mãe. Vamos imaginar que essa criança tenha no máximo 2 anos de idade. Você acha que essa criança vai entender os mandamentos que o pai e a mãe vão lhe passar? Ou se os pais passassem ordens, mandamentos, a criança iria entender todos esses mandamentos, essas ordens? Certamente que não. A criança nessa faixa etária vai entender de modo mais concreto. Não mexa nisso, fique em pé ou fique sentado, venha ou vá, coisa mais ou menos assim. Então, mas chega uma hora em que a criança vai entendendo, à medida que ela se desenvolve, que ela cresce, e ela vai tendo essa capacidade de avaliação, de julgamento, de ponderação. Então, os filhos que já estão na fase do entender as coisas, o que é certo, o que é errado, o que é bom, ruim, então devem obedecer. E aí diz o texto, obedeçam como ao Senhor. Filhos que temem a Deus, filhos que temem ao Senhor Jesus, certamente não terão dificuldade de obedecer a pai e mãe. E o texto diz aqui, Efésios 6, obedeçam, né, e honrem. Este é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, filhos que querem viver bem, filhos que querem ser bem-sucedidos na vida, precisam olhar para esse texto. Honra pai e mãe, porque este é o primeiro dos 10 mandamentos, este é o 5º e é o primeiro mandamento com promessa. Filho, filha, você quer viver bem diante de Deus e diante dos homens, obedeça pai e mãe. Pode ser que, às vezes, o pai e a mãe digam não para aquilo que você queria ouvir um sim. Pode ser que os pais deem a você aquilo que você não gostaria de receber. Pode ser que os pais tirem de você o que você está tanto preso ou agarrado a essa coisa. Mas ainda que seja contra a sua vontade, obedeça. Porque assim como Deus não espera que concordemos com Ele, mas que de modo obediente
façamos a vontade dele, assim são os filhos em relação aos seus pais neste mundo. Obedeça e honre. Sabe o que é honrar pai e mãe? Honrar não é só dar um presente no Dia das Mães, como foi o dia 2 de maio, ou Dia dos Pais, segundo domingo, das Mães, 9 de maio, ou segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Não é isso. Honrar não é dar um presente nesses dias festivos, ou ir à casa na Páscoa ou no Natal, dando um presente, um mimo. Não é isso. Honrar pai e mãe é reconhecer o valor, é baixar a cabeça, é dizer, pai, você cuidou de mim, agora eu vou cuidar de você. Mãe, você fez de tudo para mim o melhor, e eu quero fazer o melhor para você agora. Eu quero retribuir. Isso que é honrar pai e mãe. Quantos jovens, já falei, vou repetir, quantos jovens no casamento tiram foto com os amigos, com os padrinhos, com as madrinhas, fazem graça, fazem festa, até tiram com os pais, mas com muita rapidez, mas não publicam essas fotos. Fazem as coisas, alguns até as escondidas, ficam noivos, não avisam pai e mãe, viajam escondidos, fazem eventos e têm vergonha de apresentar pai e mãe. Honrar pai e mãe é dizer, este é meu pai, essa é minha mãe, eu me orgulho pelo que eles fizeram por mim. Faça isso e obedeça como ao Senhor. E por fim, qual o desafio para a família em pleno século XXI, nessa geração, a nossa geração? É o desafio para os pais de criarem seus filhos no temor e na disciplina do Senhor. Diz aqui o verso 4 de Efésios 6. Pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui está para os pais esta palavra. Hoje, existem dois extremos. Um são os pais austeros, autoritários, proibitivos, que não dialogam, que impõem, que em vez de instruir, cortam as asas, em vez de orientar o voo, cortam as asas dos filhos. Mas os outros pais, o outro extremo é os pais bonachões, os pais coleguinhas dos filhos, que querem usar as mesmas roupas, as roupas dos filhos, o pai que quer ter a roupa do filho que é jovem, a mãe que quer usar a roupa da filha como se fosse uma garota solteira, o pai que quer viver como se não tivesse responsabilidade, indo com seu filho ou levando seu filho para as baladas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Pais, vocês devem ser amigos dos filhos, mas não coleguinhas. Amigo é aquele que senta ao lado, que fala, que orienta, que instrui, que dialoga, que ouve, que responde. Então, pais que querem criar seus filhos, diz o texto, pais, não irritem seus filhos, mas criem seus filhos no temor e na disciplina do Senhor. Sabe o que quer dizer? Criem seus filhos como Jesus instruiu, como Deus instruiu. Aqui está o mapa ou o manual, digamos assim, da criação dos filhos. O que é o melhor para os seus filhos? Não é o que a sociedade diz, não é o que as pessoas mandam ou a vizinhança faz, mas é o que a Bíblia fala. Mostre para os seus filhos o que a Bíblia diz. Ensine os seus filhos. Se os filhos vão obedecer ou não ao que você está ensinando, será a escolha deles. Mas enquanto eles estão sob a sua tutela, enquanto são menores, instrua. E aí então, eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte, que esses desafios para a família, marido e mulher, pais e filhos, tem a ver com Jesus. A mulher submissa ao marido como ela está submissa ao Senhor. O marido amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Os filhos honrarem, temerem aos seus pais como fazem ao Senhor. E os pais que criem seus filhos no temor do Senhor. Em outras palavras, o desafio para a sua família, para a minha família, é viver conforme a palavra de Jesus. O desafio é Jesus viver na sua vida, na minha vida, da nossa vida. Ele quer. A pergunta é, você quer? Você deseja? Vamos orar então. Eu quero convidá-lo a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos diante dos desafios que Deus tem para a sua vida, para a sua família nessa geração. Vamos orar? Diga para Jesus, Senhor, eu ouvi a Tua palavra, eu sei o que Tu queres para mim e eu quero obedecer a Tua palavra.
Eu quero estar sujeita à tua palavra. Eu quero andar de acordo com a tua vontade. E nesta hora eu oro para que eu viva praticando a tua palavra na minha família. Seja qual for a minha função, seja qual for a minha posição, que seja ela colocada de acordo com a tua palavra. A mulher sujeita ao marido como ao Senhor, o marido amando a esposa como ao Senhor, os filhos obedecendo aos pais como ao Senhor e pais criando os filhos no temor do Senhor. Que o Senhor Jesus venha reinar na minha vida, na minha família. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe e que você viva na sua família os propósitos de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém.